Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo. Nós vamos continuar hoje Filipenses 1 ainda, a partir do versículo 21. E vamos, em instantes, abrir a palavra de Deus para aprendermos mais um pouquinho a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar graça? Vamos orar então. Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos por Tua palavra. Tu sabes do que precisamos e pedimos que Tu estejas nos guiando agora ao abrir Tua palavra, livro de Filipenses. Agradecemos por Tua mão cuidando a cada dia de nós e pedimos por todos os ouvintes que estejam acessando agora e que virão ouvir ainda a gravação. Também Tu estejas abençoando, dando palavra de exortação, edificação e consolação. Nós confiamos em Ti para a direção, sabendo que não somos capazes se não fosse por Tua direção. E pedimos que a cada dia que passe, nossa esperança seja redobrada e a qualquer momento ouvimos o chamar para estarmos na Tua presença, face a face, gozando já com o corpo transformado e em glória, na semelhança de Teu Filho, para gozar para sempre da Tua presença. Agradecemos por essa bendita esperança da igreja e nos encomendamos em Tuas mãos para a noite de hoje, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura do trecho. Filipenses 1, a partir do versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Nesse versículo 21, Paulo falando, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se nós considerarmos que essa palavra vem daquele que, no seu extremo zelo por Deus, perseguia a igreja. Quando ele vai a caminho de Damasco com cartas, dando autorização a ele pelas autoridades, essa carta era assinada de que ele podia prender cristãos e até consentia na morte deles, e esse zelo, ele fazia essas coisas num zelo excessivo por Deus, achando que ele estava prestando um serviço para Deus. E ele tem, então, esse encontro com o Senhor Jesus, em que ele ouve essa voz e ele se converte,
E no momento em que ele se converte, esse passa a ser o princípio da existência dele, o porquê que ele passa a viver agora. Se antes ele vivia nesse zelo por Deus, perseguindo a igreja, agora ele fala, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para Paulo entender esse ponto, ele teve que vir da parte do Senhor um chamado e ele então entender que aquilo que ele fazia antes não era de lucro nenhum. Poderia enaltecer talvez a pessoa, trazer algum lucro para ele, porque teria uma posição entre os homens, né, da sua religião, talvez ele fosse até reconhecido como o grande protetor da fé judaica, né, e tudo mais. Mas quando ele se converte, pronto, para ele já ficou bem claro que o viver era Cristo, morrer era ganho. Porque ele estava disposto até a morrer pelo Evangelho. Como nós vemos que ele diversas vezes fala disso. E aqui ele começa, então, a narrar desse princípio que agora administrava a vida dele aqui. Tudo era em relação ao que ele podia fazer para Cristo, e não pensar em si mesmo. As ideias egocêntricas que o homem tem, né? Porque isso é um dos problemas que, às vezes, afeta o coração de muitos que querem servir o Senhor. Eles, sim, têm a vontade de servir e tudo mais, mas, no fundo, ele quer ouvir algum elogio vindo da parte dos homens, algum louvor pela sua obra. Talvez ele até se enche um pouco quando alguém fala, oh, muito bom o que você está fazendo, tal. Mas se o cristão realmente entende o que é viver é Cristo, isso daí é uma palavra muito forte. O viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Eu pergunto, para qual pessoa, qual ser vivente que morrer é lucro? Porque todo mundo se debate e muitos se abatem quando ouvem que estão com os dias contados, né? A gente sabe disso. O ser humano tem naturalmente, ele tem um sentido de autoproteção, né? Quando alguma coisa te ameaça, você imediatamente tenta se esquivar dela para escapar disso. E quando vem alguma doença ou alguma coisa que coloca em xeque a sua vida, ele fica em depressão, ele fica preocupado, porque ele quer viver, né? Agora, é interessante quando um cristão entende o que é Cristo na sua vida, o morrer para ele é ganho, porque já estará com Cristo. Ele fala no versículo 22, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou apertado, entre ambos os lados, ele quer dizer aqui. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muitíssimo melhor, diz a versão do Darby, né? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que ele está falando aqui na carne é nesse corpo, né? Nesse tabernáculo. Não é a carne no sentido pecaminoso. Quando a gente fala que andávamos nos desejos da nossa carne, andávamos na carne, né? Ou que ele chamava os irmãos de Corinto de carnais, porque eles estavam divididos e não buscavam as coisas que são de Cristo. Mas quando fala aqui ficar na carne, o sentido é ainda estar vivo nesse corpo, mas sendo cristão, vivendo para Cristo, como Paulo estava fazendo. Ele estava se abrindo para os irmãos, porque ele tinha um carinho por esses irmãos, como nós falamos desde o começo, ele demonstra, essa carta, na verdade, é mais um agradecimento pelo amor que eles demonstraram para o Paulo, que estava em cadeias, preso, o preso de Cristo, como ele chama, mas ele tinha entendido que, vivendo para Cristo, ele sabia que um dia ele tinha que morrer, e quando morresse, a obra dele aqui ia cessar. Ninguém, depois de morto, continua fazendo uma obra, né? O único que fez isso é o que ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus. Ele continua a sua obra, porque ele é um homem ressuscitado. Mas o homem em si, quando morre, cessa tudo, né? Mas seu espírito e sua alma estão com Deus.
A ideia que se tem, algumas seitas, algumas denominações, alguns cristãos têm esse conceito, de que quando o homem morre, seu espírito e sua alma entram num estado de torpor, dorme, ele está dormindo, ele está lá sem consciência de nada. E só vai acordar quando vier o arrebatamento. Aí ele acorda, vier o arrebatamento. Se isso fosse verdade, qual o lucro Paulo teria em morrer? Porque ele estava vivendo aqui na Terra em Cristo, para Cristo. O viver dele era Cristo, era viver Cristo. Em perfeita comunhão com Deus, em comunhão plena com Deus, ele estava servindo a Deus, estava sendo de grande ajuda no Evangelho, na difusão do Evangelho, e como nós vemos a importância de Paulo com a sua doutrina, os mistérios que Deus, o Senhor Jesus revelou a ele, ele tinha uma importância muito grande na formação de novas igrejas, de novas assembleias, em novas localidades, né, onde o Evangelho era pregado e se convertiam e começavam a reunir. Porém, ele fala que o morrer é ganho e que ele preferia estar com Cristo, era melhor, o desejo de partir dele era grande, porque ele já estaria com Cristo, não teria o viver na carne, que por mais que você seja devotado, tu tem sempre os apelos da carne para as coisas, as circunstâncias, os problemas, o próprio pecado, né? Paulo não era isento de pecado, como Cristo era totalmente a parte do pecado. Paulo não, ele tinha, inclusive ele se considera o principal dos pecadores. Então, o que ele está falando aqui é com relação ao desejo que ele tinha de estar já com Cristo, que seria bom, né? Ele fala aqui, o desejo de partir, estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Porém, o arrebatamento era uma coisa que seria melhor ainda, porque ele não veria a morte, não teria que passar pela morte para depois ressuscitar. Ele já seria transformado. Então, a esperança do cristão, a verdadeira esperança da igreja hoje, a principal esperança que nós temos é o arrebatamento e não a morte. Nós não esperamos, eu agora que sou cristão, para mim o viver é Cristo e eu espero morrer logo para estar com Cristo. Era o que Paulo começou a falar, mas espera um pouco, ele falou. Se viver na carne me dá fruto nessa obra, então fica difícil escolher, porque é muito bom estar com Cristo. É bom estar aqui na obra, mas é melhor estar com Cristo. Mas melhor ainda é ser arrebatado, porque daí nós estaremos no estado já de transformados num corpo de glória, um corpo glorioso como o de Cristo, e já aptos a poder participar de tudo o que é da parte de Deus, sem o empecilho desse vaso que agora nós estamos, que é um vaso corruptível, é um vaso frágil, é um vaso que é a carne, né? Tende ainda a fazer coisa errada se nós não deixarmos no seu lugar de morte. Porém, está apertado entre desejar partir e estar com Cristo, que é muito melhor, e ficar entre eles, ele falou, se é necessário, por amor de vós, ficar na carne, ele fica. Mas tendo essa confiança, no versículo 25, tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé. Ele não estava pensando nele, ele estava pensando nos irmãos. Essa dedicação aos irmãos, ele começa falando aqui, porque o assunto que ele vai tratar nesse capítulo, no próximo capítulo, é o assunto de a solução de Deus para que haja paz entre os irmãos e que haja entrosamentos entre os irmãos. Porque vocês sabem que a maior falha da igreja foi não demonstrar aquilo que era o propósito de Deus para a igreja, de demonstrar aqui na terra a verdade do um só corpo. Era para que nós todos que falassem somos cristãos, vivessem andando no mesmo pensamento, juntos, em comunhão, demonstrando na prática aquilo que era verdade espiritualmente. Mas, se estamos divididos hoje, é porque existe entre nós a falta de unidade, né? E existe entre nós o ego, o desejo de você se sobressair, diferentes opiniões,
Isso era uma coisa que afetava um pouco a igreja em Filipe, porque, aparentemente, havia uma discordância entre duas irmãs. Ele vai tratar isso no capítulo 4, de Evode e Sintique. Não fala qual é o problema que elas tinham, mas existia, sim, alguma dissensão entre as duas, alguma discordância ali. E isso poderia vir a trazer grandes problemas para essa Assembleia. Então, Paulo já está começando a trabalhar no coração deles, dando o princípio, ou o fundamento de como nós podemos preservar essa unidade, como nós podemos andar juntos, tendo um só pensamento, que é o que ele fala no versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Preste atenção que nessa carta, em cada capítulo, existe um versículo falando a respeito de ter um mesmo pensamento, de andar junto, ou de andar em unidade. É muito interessante. Esse aqui, nesse capítulo 1, é o versículo 27. Depois vocês vão olhar no outro, no capítulo 2, ele vai falar também que todos consideram os outros superiores a si mesmo, tendo um só pensamento, tendo em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo. No 3, ele vai falar disso de novo. E no 4, ele volta a falar quando ele fala de Evode e Sintique. Então, a gente vê claramente que ele não fala diretamente do problema que estava prestes a acontecer em Filipe, mas em cada capítulo ele está falando exatamente desse problema. Há uma certa desavença entre eles, ou discordância entre eles. Nós sabemos que muitas vezes podemos ter um entendimento diferente de um trecho da palavra, nós podemos ter, às vezes, diferentes opiniões. Esse não é problema. O problema é quando nós usamos a opinião para causar uma divisão. Porque, geralmente, quando eu tenho uma opinião, por não entender direito a palavra, eu acho que isso é certo, e alguém me corrige, e eu me retraio e falo, não, o meu ego não vai deixar, eu estou certo no que eu estou falando, e bato o pé no que eu acho que estou certo, e causa uma divisão. Isso daí é o estopim do negócio, é exatamente o que Satanás quer para nós. Ele quer dividir, porque enquanto ele tiver a igreja dividida, o poder dela é diminuído, né? Você imaginou se nós até hoje estivéssemos andando na mesma comunhão que os santos da igreja primitiva ali do início andavam, quando eles oravam, tremia o lugar onde eles estavam. Hoje, quando tem 3 ou 4 na reunião de oração, é muita coisa. E nunca treme em nenhum lugar, porque é uma fraqueza total. E nós sabemos que essa fraqueza é advinda da nossa falha, como testemunho nós falhamos. Tanto que hoje reunimos como um remanescente, né? O que restou daquilo que era o propósito de Deus. Porque foi dividindo, e hoje até entre esses que são remanescentes existem diferenças de opiniões, existem discórdias, e muitas vezes ela é visivelmente demonstrada numa reunião. Há discussões, em vez de estudar junto à palavra, eles estão mais discutindo opiniões, né? E é muito triste isso, mas é a verdade, e nós temos que entender o que Paulo está ensinando nessa carta aqui, porque ele trata diretamente disso. Isso nós vamos ver mais à frente, no capítulo 2, fica bem claro. Porque tudo que ele vai falar de Cristo, o capítulo que todo mundo gosta de ler, né? Existem alguns livros na Bíblia que a gente gosta de ler algumas partes, né? Salmo 23, 1 Coríntios 13, essas coisas assim, né? E esse capítulo 2 é o que a gente gosta de ler, né? Cristo, não sendo em forma de homem, não se usurpou ser igual a Deus, não tendo como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e se fez homem e tal. Todo mundo gosta de ler, mas ele está falando de tudo isso de Cristo, porque ele está falando, olha, esse é o modelo de humilhação ou de condescendência. Condescendência é você ceder humildemente à vontade de outro, não à vontade errada, né, mas você descer para alcançar a pessoa e poder
ganhar essa pessoa descendo, se humilhando na questão que se tem. E aqui nós vemos Cristo como esse exemplo. Mas, continuando aqui no nosso capítulo, então, voltando no capítulo 1, eu comecei a falar um pouco do 2, mas é o 1 que é o nosso capítulo. Ele fala de portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O nosso andar aqui é realmente... nós deixamos muito a desejar no questão do nosso andar. Toda essa fraqueza em que andamos, mas eu digo, não é desculpa o nosso estado para dizer que nós não precisamos andar dignamente conforme o Evangelho. Muitas pessoas usam a situação atual do mundo, a fraqueza nas assembleias e tudo mais para justificar a sua própria fraqueza. E Paulo deixa bem claro aqui que, independente da situação, você deve sempre procurar se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não há desculpa de dizer, nós estamos fracos, então a carne é fraca, que nem negócio que eu já ouvi dizer, né? O pessoal vem e fala, mas a carne é fraca, né? Sim, mas o versículo continua e fala, e o Espírito é forte. Nós temos o Espírito Santo. Nós não temos a carne devemos deixar ela na morte. A carne é fraca porque nós estamos dando um trela para a carne, nós estamos deixando ela agir. Ela tinha que estar no lugar de morte dela. Se nós mantemos a carne fora do negócio, a carne de pecado, os desejos da carne, as suas vontades, ou seja, se nós deixamos o egocentrismo e partimos para colocar Cristo como centro em nossa vida, isso que Paulo está falando aqui. Ele fala, para mim o viver é Cristo. Esse é o centro para ele. Esse é por onde todas as coisas à volta estão circulando. Ele é o centro, Cristo. E o egocêntrico, ele põe ele como centro. E quando você tem esse sentimento egocêntrico, a única coisa que você pode fazer é causar divisão. Porque se não for igual a mim, não é bom. E se não é bom, eu não quero andar com ele. E vamos apartar. Vamos para outro lugar. Eu não estou dizendo com respeito ao que a palavra nos ensina hoje, no estado de fraqueza e de divisão, que nós devemos nos apartar dos vasos de desonra. Mas nunca a palavra de Deus autorizou nós separarmos por diferentes opiniões a respeito de uma coisa que não é uma doutrina fundamental, nem uma coisa que vá falar contra a pessoa de Cristo. Esses que negam o nome de Cristo, praticamente, né, às vezes fala que é cristão, mas na prática não é. Anda de um modo indigno desse evangelho, nós devemos realmente manter distância dessa pessoa. Porém, nós, irmãos, que estamos juntos, partindo o pão, nessa comunhão, e mostrando o que é andar, na verdade, num só corpo, se nós, e entre nós, começar a ver essas contendas, nós vamos acabar dividindo também. E vergonhosamente, é o que tem acontecido. Por questões, às vezes, pessoais, ninguém hesita em falar mal de outro, de uma assembleia toda, e muitas vezes sair por aí falando mal do irmão que, tá vendo, erraram nisso, erraram naquilo e tal, e você vai ver, o erro foi porque fizeram alguma coisa contra ele, e ele acha que ele foi injuriado ou qualquer coisa assim. Isso é realmente muito triste de ver. Com essa situação que nós estamos agora, nessa situação de pandemia, né, muitos lugares, muitas assembleias pararam com as reuniões porque o próprio governo pediu que não houvesse aglomerações, proibiu essas coisas, e a gente, em obediência a essas autoridades, realmente não tínhamos reunião, ficamos aqui em Limeira, nós ficamos praticamente quase um ano sem reunir, né? E muitos que vinham às reuniões, nesse estado de não ter reunião, eles começaram a viver uma vida sozinhos, em casa, e não saíam por causa da quarentena, então ficava só em casa, participava de uma ou outra live e tal, escutava, né, como ouvinte e tal.
E começou a perceber, dá para viver assim. Então já começou a pipocar um ou outro. Aí que quando voltou às reuniões, ele não volta. Não, tem muito, às vezes dão até desculpa, aí tem muito querendo ser líder, tem muitas pessoas, e querendo dizer que ele não está voltando porque ele é muito bom e o resto está tudo errado. Eu falo, quem são essas pessoas que estão falando que quer mandar e ser líder? Não tem, né? Na realidade, ele quer continuar vivendo a vida dele longe da Assembleia, porque talvez seja difícil para ele, é um fardo para ele na reunião, partir o pão, essas coisas. Mas eu digo para vocês, o inimigo vai usar isso aí realmente. Nós vamos ver que quando voltar à normalidade, se voltarmos à normalidade, muitos que vinham só por vir não vão mais na reunião. E isso é para nós um sinal de fraqueza e de tempos de dificuldade mesmo. Então, o alerta que fica é esse. Nós devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E de modo que haja entre nós um só Espírito, um mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E toda vez que nós andarmos nesse caráter de ter, combater juntamente com o mesmo ânimo pelo Evangelho, ter o mesmo Espírito, toda vez que nós estivermos praticando essa unidade, eu não estou falando professando essa unidade, eu estou falando praticando, nós estivermos realmente nesse estado, nós vamos ter inimigos. Vai ter aqueles que resistem, o inimigo vai agir mesmo, tá? Porque Satanás não pode suportar cristão andando em separação e para a honra e glória do Senhor, andando dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Ele vai tentar fazer alguma coisa para denegrir. Então, o que nós temos que estar atento é que nós não sejamos esse instrumento de causar esse tipo de coisa, essa porta para Satanás entrar e agir nos corações e desviar muitas pessoas e, no final, causar mais tristeza ainda para o propósito do que Deus tinha para nós. Se bem que Deus jamais vai ser frustrado nos seus propósitos. O propósito de Deus de salvar aquele a quem ele elegeu, Satanás não vai, de modo nenhum, atingir isso daí. Deus vai chegar ao final do seu propósito, sim. Mas é por isso que ele fala no versículo 28 a respeito daqueles que resistem. Ele fala, e em nada vos espanteis dos que resistem. Esses que resistem os que resistem ao Evangelho, logicamente, que resistem a estar nessa unidade, a andar juntos. As desculpas podem ser as mais variadas. Eu estou cansado, eu tenho que trabalhar, então está com esse problema de pandemia, o dinheiro diminuiu muito, o income, né, a entrada, o que você ganha diminuiu um pouco, então nós temos que trabalhar mais, então não dá tempo de ir atrás disso. Essas desculpas podem haver, vão haver, logicamente, mas nós não devemos deixar de ser levados por elas. Nós temos que entender que, como cristão, nós devemos ter Cristo como nosso centro e nós confiarmos nele em tudo, mas nunca substituirmos o que é a reunião de assembleia, o que é estar juntos, fisicamente juntos, porque não existe reunião de assembleia virtual. Não existe a promessa de Deus, onde 2 ou 3 estiverem numa live, ali eu estarei no meio deles, não existe esse versículo. Né? E não era esse o propósito desse versículo. Nunca foi, e nunca poderá ser, porque quando uma assembleia está reunida, o Senhor colocando, é Ele que reúne num lugar, porque o que nós vemos claramente nas Escrituras é que existe um lugar, assim, físico, onde Ele junta 2 ou 3 e se coloca no meio. Isso é uma assembleia aqui na Terra, uma assembleia visível de homens, não virtual. Não virtual. Então, não existe igreja virtual também. Tá? Existe a igreja de Deus, que somos nós, os membros do corpo de Cristo, e esses membros são pessoas físicas, não digitais. Então, não existe reunião digital, não existe reunião virtual, não existe o Espírito Santo
dirigir uma assembleia virtual, um aqui na Bahia, tá junto aqui agora e o senhor vai estar no meio. Não tem jeito, você tem que ser físico. Então, quando voltarem as reuniões, o convite que eu faço a todos é se empenhar em estar lá, porque é mais importante do que qualquer outra coisa, porque é onde ele está no meio. Eu sei que ele está em todo lugar, eu sei que quando nós estamos aqui em casa, a gente ora, ele ouve nossas orações, ele está conosco, o Espírito Santo em nós. Mas a prática de 2 ou 3 serem reunidos para o seu nome, ele se colocar no meio, isso é só fisicamente. Isso só existe quando a assembleia está reunida. Eu sozinho com minha esposa não fazemos assembleia em Limeira. Eu, minha esposa e filhos e os vizinhos, amigos e qualquer coisa também não fazem. O que faz são aqueles 2 ou 3 que ele reúne num endereço estipulado. Ali eu estou no meio deles. Isso é uma reunião. E quando tem, se esforcem aí. Muitos falam, mas com a pandemia, a gente pode se contaminar. Eu sei que pode. Mas você deixa de ir no supermercado? Não. Você deixa de ir na farmácia? Não. Eu peço pelo iFood, eu peço pelo não sei o que lá. Não, você pode pedir, mas tem coisa que você tem que ir. Vai tratar o dente virtualmente? Não tem jeito, você tem que ir no dentista. Você está com uma bruta de uma cárie lá, um canal para ser tratado, você não vai no dentista, vai ficar doendo porque você está de quarentena? Não, você vai lá, você vai tratar o dente. Vai ter todos os cuidados, não vai tocar em nada, vai ter algo para pôr na mão, o médico vai estar de máscara, o dentista vai estar de máscara, tem todos os cuidados, mas você tem que se expor. Por que não, para partir o pão, se é uma coisa que o senhor pediu que nós fizéssemos? Se as autoridades permitem que nós façamos dentro do protocolo, não estou falando para ir lá todo mundo encher uma sala de 50 lugares com 100 pessoas, não é isso. Seguindo o que o governo está estipulando. Agora, por exemplo, no estado de São Paulo, 60% das pessoas, da capacidade do ambiente, pode ter as pessoas todos usando máscara, mantendo distância social. Tudo bem, então vai. Não, mas e o vírus? Sim, mas ele está no supermercado também, não está? E por que você vai? Porque é uma necessidade. Existe uma necessidade de estarmos reunidos. Quando a Assembleia se reúne, nós temos necessidade de estar lá, porque somos membros desse corpo. Então, eu abri esse parênteses só falar isso, porque eu acho importante, porque nós estamos chegando numa fase agora que, pouco a pouco, vai abrindo mais essas reuniões. E o que eu tenho visto vai ser a tendência de muitos virem ainda falar, então eu estou com medo de ir, porque disso, porque daquilo. Medo você tem que ter de pegar um carro e ir na reunião também, não tem? Ou você acha que ninguém morre em acidente de carro? Mas se um acidente de carro pode me matar, então não vou mais na reunião. Se eu posso pegar um vírus e morrer, então não vou mais na reunião. Não é assim que se pensa. Eu não estou falando para ser desleixado, eu não estou falando para abusar já que eu vou para a reunião, eu vou a 200 por hora e cruzo tudo sinal vermelho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ir normalmente para a reunião. E um acidente pode ocorrer assim, entendeu? Mas isso é só um parênteses que eu fiz aqui, porque eu achei importante falar isso nesse contexto de Cristo sendo o centro e de nós estarmos nos portando conforme o Evangelho de Cristo, não dando motivo nenhum para ninguém falar, e aqueles que vão se opor não vão resistir mesmo, isso não é de se espantar, né? Mas é sempre essa história. Aquilo que para nós é a verdade, para eles é perdição. A cruz que nos salva condena o mundo. Isso foi sempre assim nas coisas de Deus. Lembram o povo passando no Mar Vermelho? Quando Moisés abriu o mar e o povo entrou, veio o exército do faraó atrás. O anjo do Senhor saiu lá da frente e se colocou atrás de Israel, entre Israel e o Egito. E a coluna a nuvem também se colocou entre eles. De modo que, conforme eles iam andando, a nuvem separava o povo de Israel do povo egípcio, do exército do Egito. E era luz para os judeus e era trevas para o povo do Egito, que vinha atrás. E foi assim até chegar do lado de lá. Quando chegou do lado de lá, o povo em terra firme, o mar se fechou, e a água pela qual foi a salvação
a libertação do povo de Israel do Egito foi a condenação do exército egípcio. Então, é sempre assim, aquilo que nos salva para o que resiste é condenação. Então, é isso que ele está tratando aqui no versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós de salvação, e isso de Deus. A nossa salvação vem de Deus, e para eles isso, esse cara aí fica nessa religiosidade, não sei o quê, não está gozando a vida, nós temos que viver a vida é curta, vamos viver o presente. Essa é a filosofia humana das coisas, né? Mas nós, como cristãos, sabemos que, para nós, a vida não é hoje, para ser vivida agora, como eu posso estar morto amanhã, então eu tenho que viver bastante agora. Não. É o que Paulo falou no primeiro versículo que nós lemos. Viver é Cristo. Então, por isso que Pedro fala, em 1 Pedro fala, o tempo que nos resta. 1 Pedro, é até interessante ver isso aí. Acho que é 1 Pedro 2. Será que é 2? Não, acho que é capítulo 3 ou 4. Capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, Paulo está falando disso, né? Ele vivia na carne, podia ter fruto melhor para a sua obra, mas se morrer já estaria com Cristo. Então ele estava entre essas duas coisas, ele estava com esse dilema, né? Pedro fala aqui, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o tempo que nos resta, qual é o tempo que você tem? Porque o cristão, quando ele se converte e se torna um cristão, o que passou, ele esquece a vida passada dele. Porque foi colocado, Deus colocou tudo no esquecimento. Quando nós cremos em Cristo Jesus como Salvador, temos todas as nossos pecados pagos por Cristo. Nossa fé de que Cristo morreu por mim, nessa fé eu creio. Tudo o que foi feito já está pago. Eu já estou livre de condenação. O que me resta agora, o restante que eu tenho de vida, porque o cristão agora é o que ele, do momento que ele nasceu de novo, até a hora do arrebatamento, é o que ele tem de resto de vida. Ele deve viver para Deus, fazendo a vontade de Deus e não da carne. A mesma coisa que Pedro falou, que Paulo está falando, então, nesse capítulo nosso, né? De o viver é Cristo, morrer é ganho. Porque estar com Cristo é muito melhor, né? E nós sabemos que quando nós formos chamados para estar com Ele, transformados, já não vai haver mais um empecilho que a carne é. Como nós vemos aqui nesse tempo que nos resta na carne, vai cessar com o arrebatamento. E nós não estaremos ainda no estado eterno, mas já estaremos transformados em semelhança de Cristo. Hoje, quando nós nos convertemos, e se vier a morte, nossa alma e nosso espírito, elas estão num estado intermediário, que se chama. Você é o espírito e a alma fora do corpo. Nesse estado intermediário, nós estamos conscientes, estamos já em glória, mas nós não estamos no céu ainda. Porque só estaremos entrando no céu quando tivermos o corpo transformado, ou seja, despido do velho homem, vestido do novo, e o espírito e a alma no corpo, nesse corpo transformado, aí estaremos nos céus com Cristo. Esse período de transição de um cristão que morreu e o seu corpo está aqui enterrado e sua alma e espírito ainda estão já no paraíso de Deus,
clama ainda por uma parte para terminar. Nós ainda temos uma coisa ainda. Nós temos o tempo nessa carne. Esse tempo que nos resta deve ser usado de uma maneira que seja digna desse evangelho e deve ser usado com o centro como sendo Cristo, o objetivo Cristo. Tudo que fizermos. Isso é uma condição normal do cristão. Infelizmente, não é a condição frequente que nós vemos do cristão, mas deveria ser a situação normal dele, viver desse modo. Quando vivemos assim, nós gozamos, apesar das circunstâncias, de gozo. É interessante porque qual era a situação de Paulo aqui? Estava ele sentado na sua casa, sendo servido e tudo ali em volta, contente, escutando uma música, talvez, né? Tomando um refrigerante. Ele estava numa boa ali. Não, ele estava preso. Ele estava preso. E não é uma prisão de primeiro mundo que ele vivia, né? A prisão em Roma era uma coisa... Paulo, na realidade, preso, ele tinha 12 soldados. Ele era acorrentado a um desses soldados, ele ficava com 4 quartenas de que fala de soldado. Cada quartena tinha 3 soldados, então eram 12 soldados cuidando dele, e não era com carinho que eles cuidavam, né? Como hoje alguns liberais pensam que deve ser tratado, né, um prisioneiro, né? Lá tratava-se o prisioneiro com severidade mesmo, não era assim, nem de perto o que acontece hoje, né? E ele estava contente, ele estava com gozo, porque ele achava ser um privilégio que ele pôde pregar para a guarda pretoriana, como ele fala no começo. Esse é o estado que nós devemos estar. Não olhar para as circunstâncias como, ai, coitado de mim, estou preso aqui. Paulo não está falando isso. Ele nunca pediu orações para que ele fosse solto. Nunca pediu orações para que a comida na cadeia melhorasse, para que tratassem ele melhor. Ele nunca pediu isso. Mas ele pedia para que abundasse o amor entre eles, ele pedia para que... Entende? Ele pensava nos irmãos e em servir a Cristo. Esse deve ser o andar digno conforme o Evangelho de Cristo nosso. Então, é muito sério o que Paulo está trazendo aqui para esses irmãos, porque é para nós também, né? Não é só para ele. E ele fala, versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É interessante porque muitos, quando aceitam o Evangelho, falam, pronto, agora eu creio em Cristo, já basta, só isso está bom. Mas nos foi concedido em relação a Cristo, não foi só de crer nele, mas de padecer por ele. Padecer por ele é você sofrer por causa desse nome que você leva. Agora, se nós nos esquivamos por causa desse padecer, nós nos recluímos na nossa fé e não falamos nada para ninguém, não falamos de Cristo, não vivemos uma vida conforme o Evangelho de Cristo, será que nós estamos realmente padecendo por ele? Porque nós temos medo de padecer por ele, sendo que ele morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. Eu teria que ter muito mais ímpeto e vontade de estar anunciando esse que um dia me salvou gratuitamente, para que salve outros também. Então, Paulo fala aqui, nos foi concedido em relação a Cristo não só crer nele, mas padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Ou seja, ele continuava combatendo pelo Evangelho. A cadeia segurou Paulo? Ao contrário, ele fala que foi na cadeia que ele pôde fazer muito mais. Por quê? Todas as cartas, a maioria das cartas que nós lemos de Paulo foi escrita enquanto ele estava preso. Dentro da cela, ele tinha acesso de pregar o Evangelho a pessoas que ele nunca teria se ele não tivesse preso.
Então ele via isso como uma graça de Deus e ele não se considerava como um preso de Nero, mas um preso de Cristo. Porque ele, estando preso ali, ele pôde difundir o evangelho de uma maneira diferente. E isso foi para ele uma experiência, porque ele que, quando começou no seu zelo por Deus, perseguia a igreja de Deus. E agora, preso por causa do nome de Cristo, ele lá dentro da cadeia, aquilo que ele punha os cristãos, ele estava lá dentro, sofrendo como cristão, mas estava se regozijando. Estava se regozijando. E ainda que tivesse que dar a vida, ele daria, porque ele fala isso, né? Que ainda que tivesse que morrer, para ele é ganho. E ele fala da morte para ele, não que ele estivesse esperando a morte, mas para ele, seja pela vida ou seja pela morte, se Cristo fosse engrandecido, para ele estava bom. Assim deve ser para nós também. Quer seja na vida, quer seja na morte, se eu morrer vai trazer proveito para Cristo, vai trazer, vai ser engrandecido o Cristo nessa morte, a morte também é ganho, não deixa de ser. Então, quer seja na vida, quer seja na morte, o viver é Cristo, o morrer é ganho. O irmão estava falando, né, no versículo 23, né, que Paulo fala que de ambos os lados estou em aperto, né, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muitíssimo melhor, né, como o Darby fala. Na nossa versão atualizada fala incomparavelmente melhor. E não é o melhor, né, como o Lineu falou aqui. O melhor realmente é ser arrebatado, estar com o corpo em glória. Nós vemos nas Escrituras 4 passagens, né, no Novo Testamento que se referem a o estado feliz do crente, né, de partir. Uma é Lucas 23, 43, que é o Senhor fala aqui, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né, quando ele fala pro ladrão na cruz, né? Essa é uma das passagens. A outra passagem em Atos 7:59, que também que ela se refere, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão também, ele, a exemplo de Paulo, né, ele se regozijava também no Senhor. Ele desfrutava dessa alegria, dessa felicidade de estar andando com o Senhor, de estar participando, né, do Evangelho. 2 Coríntios 5:8 é outra passagem que também fala dessa felicidade, que é: nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, né? Porque aqui ele fala no versículo 7, né? Porque andamos por fé e não por vista, que é a situação do cristão andando, né, no Senhor, né? O Espírito, que é quando é concedido, né, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E a quarta passagem é essa do nosso capítulo, né, que é o versículo 23. Ele coloca como que ainda é muito melhor, né, que pode ver na versão atualizada, né, ele põe
incomparavelmente. Na tradução brasileira ele segue a tradução do Darby, né, que pois é muitíssimo melhor. A gente percebe na Assembleia que alguns irmãos, o irmão estava falando dessa questão de não ir às reuniões, né, da gente ver, realmente todos têm medo de alguma coisa, todos têm. Nós temos milhares de razões para não ir, para não fazer qualquer coisa. Nós temos uma única razão para estar na reunião, que é que o Senhor nos pediu, fazer lembrança da morte dele. O porquê disso? Ele está lá no meio, né? Como o irmão falou, nós todos temos compromissos fora, temos que fazer, tem que trabalhar, tem que estudar. Agora, pelo menos aqui em São Paulo, as escolas já voltaram às aulas, não ainda no ritmo normal, alternando, mas já tem que já estão voltando, né? Estão retomando as aulas e todos têm compromissos fora de casa, querendo ou não, tem que se sair, por mais que você faça as coisas online, né? Hoje é muito fácil fazer compra online, supermercado, farmácia, comida, tudo você pede, entrega na porta da sua casa. Mas algumas coisas não tem como, né? Você tem que sair. E por que não se reunir no domingo? Nós temos uma reunião de 1h30, estamos juntos com os irmãos, estamos em comunhão. Temos já desde outubro que nós estamos nos reunindo aqui em São Paulo, tanto na Zona Sul quanto na Zona Leste. E hoje, né, aumentou a capacidade para 60%, dentro das regras sanitárias, das normas, a gente segue todas as orientações, né, da vigilância sanitária, da Anvisa, de quem que determina essas coisas, da prefeitura, tudo. O risco existe em qualquer lugar que nós formos. Então, o senhor estando no centro, no nosso meio, porque ele iria permitir, né, que se ele está reunindo, ele está nos reunindo. Não somos nós que estamos reunindo, nós, ele está nos reunindo lá. Acho que é para se pensar aí, irmãos. Fica o recado. Temos mais 6 minutos aí. Tem alguma consideração final ou a gente pode já encerrar? Porque a gente vai Cantar partir para o capítulo 2, né? Porque isso. é pouco tempo para a gente iniciar. Cantar no número 9. O hino 9? Isso. Só um minuto. Então.
Ao Senhor Jesus louvemos, porque tanto lhe devemos. O que somos, o que temos, só em Cristo está. É Jesus seu nome amado, o seu povo tem livrado, o triunfo assegurado pelo seu poder. Confiemos neste amigo, fiel nos livra do perigo, nos é hoje um forte abrigo, e até o fim será. E num dia esperado, nós veremos o amado, ao ouvirmos seu chamado, doce voz de amor. Boa noite, irmãos. Então, o Senhor permitindo, na próxima semana continuamos no capítulo 2 de Filipenses. Essa carta tão maravilhosa aí de Paulo aos Filipenses, né? Boa noite. Manda graça. Pode dar graça, por favor. Tá bom. Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos por tua palavra, Pai, agradecemos por teu cuidado para conosco, pedimos por tua proteção, nos guiando, também encorajando os nossos irmãos a estarem reunidos, pedimos por toda a tua mão de proteção para nós, as nossas famílias, e nos encomendamos em tuas mãos para o restante desta noite, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.